Nosso culto desta quarta-feira com a oração. Oração. Você sabe que oração não pode ser algo repetitivo. Na época do nosso Senhor Jesus, os rabinos tinham o hábito, e a Igreja Católica Apostólica Romana copiou esse hábito de escrever orações para que as pessoas fizessem. E é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus, ele diz que não se deve fazer. As vãs repetições. Porque quando a gente repete uma oração, já escrita, já determinada, a gente não está falando isso vindo do nosso coração. Nós estamos repetindo aquilo que nós lemos ou aquilo que nós decoramos. E é sobre isso que Jesus fala, das vãs repetições. Então, a cada dia, a gente faz uma oração, né? Podendo ser até aquilo que nós pedimos ontem, né? Mas nós não estamos seguindo aqui um roteiro, né, do que orar, de como orar. Mas e a oração dominical, chamada Pai Nosso? Aquilo é exatamente um modelo que o nosso Senhor Jesus deixou para nós da oração, um modelo. Mas eu posso orar Pai Nosso? Claro que pode. Pode, mas sempre sabendo que é um modelo de oração, né? É um roteiro do que a nossa oração pode ter. E hoje nós vamos aqui orar o Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Glórias a ti, Senhor, todo-poderoso e eterno Deus. Eu glorifico o Senhor por este dia. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs e te agradeço pela minha vida. Esta é minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vamos? Vamos lá. Abrir a Bíblia. Aonde nós vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 5. Não, Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Abriu aí? Vamos ler juntos o que está escrito aqui na Bíblia. Tá frio, né, gente? Caramba! Se você tem a sua Bíblia, eu convido você para ler junto comigo. Se você não pode ler, então eu convido você para ouvir
ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra do Senhor. Está lá em Romanos 10, 17. Bom, mas nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O assunto hoje é aparência. Aparências, nada mais. Você já ouviu, né? Aquela expressão, claro, você já ouviu. Manter as aparências. Isso é uma expressão antiga, né? E acho que se usa isso há centenas de anos. A gente vive a tal da era digital. E na era digital, esta expressão, manter as aparências nada mais, ela foi simplesmente amplificada, né? E esta frase tão antiga, tão usada, ela aponta para um seríssimo problema nosso, do ser humano. Então eu vou contar uma história aqui, pequenininha, piquititica, e vou pedir para você ouvir essa história. E depois você vai pensar na sua vida, né? Porque este assunto é bíblico também. Era uma vez uma esposa, uma jovem esposa, casada há pouco tempo. Isso é uma história, tá? Que eu criei para mexer com a sua mente. E ela procura o seu pastor e, chorando, ela disse que estava casada há pouco tempo e que ela tinha descoberto que o seu marido estava mantendo uma vida promíscua. O que o pastor faz? O pastor chama o marido, conversa com ele, com ela, e ouve realmente do esposo desta moça que ele andava mesmo buscando prostitutas por causa de ter uma vida sexual no casamento frustrada. A vida sexual dele era frustrada no casamento. E aí dá-se o início de um processo de restauração entre marido, mulher e esse pastor envolvido. Mais ou menos um mês depois, eles, numa data especial do casal, eles fazem um post na internet agradecendo a Deus. Ela, né? Melhor, ela faz uma postagem na internet agradecendo a Deus pelo marido muito melhor do que ela podia esperar, na mudança de vida, de postura desse marido. Eu não sei se esse pastor da igreja
chamou essa mulher para fazer um vídeo de um testemunho, se ele gravou o testemunho dela, eu não sei. Mas seria, por exemplo, o caso deles, esta mudança que ela diz que ocorreu, seria o efeito do perdão milagroso? Ou será que ela quis manter as aparências? O que será que aconteceu ali? Será que ele realmente abandonou esta vida promíscua? Ou ela, envergonhada, colocou essa postagem dizendo que já estava tudo bem, que o sujeito estava maravilhoso? E aí ela manteve as aparências. Manter as aparências, o título que eu coloquei aqui, eu lembrei de uma música, eu não lembro, uma música que eu ouvi, né? Aparências nada mais. O que é manter as aparências? Manter as aparências é disfarçar alguma coisa que é vergonhosa. Manter as aparências é buscar uma apresentação que lhe seja favorável, mesmo que não seja real. O objetivo é sempre obter vantagem da aparência apresentada, mesmo que ela não corresponda à verdade. Isso acontece muito, né? A gente falou, acho que uma semana e pouco atrás, ou duas, não sei. Isso acontece muito em empresa, né? Acontece muito. Acontece muito também quando a empresa quer mostrar uma capacidade de produção e ela não tem, né? Ela mostra alguma coisa que ela não tem. Ou então numa família que quer esconder algum comportamento vergonhoso de um dos seus membros. Pode ser também um negócio individual, né? Manter as aparências. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que se esforça para parecer forte, bonita, rica. Não é. Mas ela se esforça para manter essa aparência. E é interessante, quando a gente começa a pensar nisso, e esse fenômeno não fica... É um fenômeno manter as aparências. Ele não fica fora do campo da religiosidade. Não é incomum alguém procurar, por exemplo, apresentar uma fé ou uma piedade que não vive no seu dia a dia. Mas a pessoa quer mostrar que ela é cheia de fé, é cheia de amor ao próximo. Né? A gente vê, mas vê muito, não vê pouco, não vê bastante isso. Manter as aparências. Na verdade, no meio religioso, né, é uma estratégia que as pessoas usam para obter destaque.
para obter reputação, né? Quantos começam a sua reputação como pregador ou como cantor gospel, né? Usando esta tática aí de manter as aparências. E era uma tática muito usada entre os religiosos judeus da época do nosso Senhor Jesus. Por causa disso que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 6, versículo 5. E eu li Mateus 6, 5, li, né? Li. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas. O que esses religiosos, esses rabinos faziam? Eles queriam ser vistos em oração, para mostrar uma religiosidade que eles não tinham. Eles queriam ser vistos pelos outros que circulavam ali pela cidade, né? Então, eles queriam ser vistos ali. Olha como ele ora, olha que homem piedoso, olha isso, olha. Hoje a gente vê isso de monte, mas de montão por aí, né? E aí Jesus diz, olha, você fique sabendo que essa gente já recebeu a recompensa deles. Qual é a recompensa? Eles não queriam ser vistos? Estão sendo vistos. Essa é a recompensa da oração deles. Jesus denuncia a hipocrisia dos que oram para serem vistos em oração, para serem rotulados como pessoas de fé, pessoas de unção, pessoas de poder, pessoas de dons. Já receberam a recompensa que eles queriam, já foram vistos. Eles queriam ser vistos, já foram vistos. Isso é muito diferente, mas é extremamente diferente de uma pessoa que ora buscando derramar o seu coração diante de Deus com o espírito quebrantado e contrito. Porque antes de qualquer oração, a Bíblia nos ensina isso. Não é o Mário, não é. É a Bíblia. Né? A gente tem que primeiro se reconhecer, se ver que se nós estamos na presença de Deus e falando com Deus, é pela misericórdia de Deus em Cristo, senão nós não estaríamos ali, pela compaixão, que é o amor inconfundível de Deus, e pela graça. Se você juntar essas três coisas, misericórdia, compaixão e graça, você vai ver que a gente não merece nada disso. Então, se nós oramos, a primeira coisa é a gente entender que a gente não merece sequer estar na presença de Deus. Estamos por misericórdia em Cristo, por compaixão e por graça. É isso que Jesus está falando aqui. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Eles queriam ser vistos? Já foram, pronto, o povo já viu, eles já têm aí a fama de homens de fé e tal, e já receberam. Davi fala sobre isso no Salmo 51, lá no verso de número 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito.
Deus não desprezará. Acabou. Acabou. Não tem que manter aparência nenhuma. No dia do culto a pessoa parece sei lá, né? Fala baixinho. Irmão. Sabe? Uma religiosidade que não é natural. Nós temos que ser o que nós somos, ora. Se nós temos erros, acertos e defeitos, isso faz parte da vida. Ninguém só acerta. É que nós temos a nossa criação, ou a criação da maioria de nós, né, foi que a gente não pode errar. Eu fui criado assim, por exemplo, que eu não posso errar. Mas a gente precisa se aceitar errando também. Porque o erro nos corrige e nos leva a acertar da próxima vez. Você aceita os seus erros? Precisa começar a aceitar. Isso vem de quando você tinha 3, 4 anos. Provavelmente você teve essa mesma criação, que não pode errar. Né? Lembra aquele negócio assim? Errar uma vez é normal, é humano. Né? Errar uma vez é humano, a segunda vez é burrice. Não tem isso. Quem é que nunca ouviu isso? Mas não é assim. Às vezes a gente erra 1, 2, 3, 4 vezes. E queremos manter a aparência. Aparências, nada mais. É claro, eu estou pegando esse salmo aqui, veja bem. Outro dia um irmão falou assim, mas está fora do contexto. Não está fora do contexto. Eu sei que, poxa vida, né, não está fora do contexto. Eu sei que o contexto deste salmo 51 é decorrente da consciência do pecado de Davi, eu sei disso. Não está fora do contexto. Agora, o verso diz assim, repara aí, ó Deus, não desprezarás. Entendeu? A promessa é que essa atitude de um coração quebrantado e contrito, quer dizer, você sabendo que para Deus não adianta você chegar lá pagando uma de bonzinho. Não adianta, Deus sabe. Pagando uma de coitadinho na hora da oração. Deus sabe que isso tudo é balela. É isso que eu quero trazer. Entendeu? A promessa é que essa atitude, né, esse ritual de manter as aparências, não vai conquistar a atenção de Deus. É isso que eu estou. Porque diz, se você tiver um coração contrito, quebrantado, Deus não desprezará. Eu estou pegando esse trechinho, não estou fugindo do contexto do Salmo, não. Pode ficar sossegado. Esse trechinho me leva a crer que manter as aparências para Deus não conquista Deus, não conquista a atenção de Deus. E Jesus, neste ensino de Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus continua ensinando, né? E ele afirma: quem ora para os outros verem, já recebeu sua recompensa. Já recebeu. Não era para isso que você... Ou quem ora para os outros, para que as pessoas ouçam, né? Uma época eu passava numa rua, ali no Campos Elíseos.
Eu passava diariamente ali. E tinha uma senhora que eu passava em frente à casa dela. Primeira vez eu achei que ela estava com um problema lá dentro de casa. Eu até parei, falei, será que eu posso ajudar tal? Eu acho que a quadra toda ouvia essa senhora orando. Não precisa isso. É isso que você quer que as pessoas ouçam? Vejam que você é uma religiosa, que você é temente a Deus. É isso que você... Pronto, já viram. Você já recebeu a sua recompensa. Pode esquecer que a oração não vai virar nada. É aquela oração exibicionista que impressiona muita gente, né? Eu conheci alguns irmãos, nossa, tinha uma oração impressionante. Parece que ficavam rebuscando palavras e isso e aquilo. Pronto, já receberam. Eu não estou dizendo que eram falsos, eu estou dizendo que eram pelo menos exibicionistas. Não precisa ser. Deus sabe. Isso então, se você faz isso para impressionar a plateia, o público, ou de repente você faz isso para impressionar Deus, eu quero dizer para você que você já recebeu sua recompensa então. Jesus está dizendo isso. E esse tipo de oração, para manter as aparências, né? Ou então, aquele baita problema que você está lá. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas como tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Não tá. Olha, estamos tocando a vida aí, os problemas surgem, a gente vai, né? Quando não está tudo bem e alguém pergunta, oi, tudo bom? Tá tudo ótimo. Como tá tudo ótimo? Fiquei sabendo aí que você tá com problema aqui, ali, pronto, e aí? Tá mentindo! Esse tipo de resposta, ou esse tipo de oração, né, não faz o menor sentido no nosso relacionamento com Deus. Não está. Para de manter as aparências. Agora, se você faz isso para... não pode me ajudar mesmo? Mas muitas vezes a gente pergunta para a pessoa se está tudo bem. Talvez, na maioria das vezes, eu não possa ajudá-lo financeiramente, mas eu posso orar. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu posso orar. Eu oro. Todas as pessoas que me ligam, eu oro. Eu oro. Em cima do problema que a pessoa indica, né? Só que depois, a maioria dos casos, eu não fico sabendo o que aconteceu, se não aconteceu nada, né? Eu não sei. Eu fico até meio triste. Será que foi resolvido o problema? Estou orando por aquela enfermidade. Será que o irmão, a irmã está melhor? Ou será que partiu? Não sei. Eu continuo orando. Né? Olha, aquela pessoa está com um problema assim. Ora por solução. Aí o Espírito Santo guia na hora da oração. Porque às vezes a família quer que a gente ore por uma coisa e a oração deve ser por outra. Isso acontece regularmente. Eu oro, claro que oro. Né? A pessoa pediu, eu sempre escrevo lá, orando. E pode ter certeza que eu não vou orar depois, não. Quando eu escrevo orando, é porque eu vi a mensagem e naquele exato momento eu estou orando já pela pessoa. Mas dá um retorno, dá um feedback. Olha, continua lá o problema, Mário. Continue orando. Eu vou continuar orando. E claro que vou. Né? Esse era o parênteses que eu abri aqui. Né?
Não importa na hora da oração se a pessoa ora numa linguagem muito erudita, né? Tem gente que tem um vocabulário fantástico, é natural da pessoa, né? E tem outros que têm um vocabulário mais rudimentar. Tudo bem, isso não importa. O duro é quando a pessoa não tem aquele vocabulário erudito e fica rebuscando palavras para na hora da oração colocar essas palavras. É isso que é, né, completamente desnecessário frente a Deus. Né? Por exemplo, orar em latim. Ninguém vai entender. Às vezes orar em línguas. Mas ninguém vai entender. O que adianta? Sim, mas lá diz que as línguas... Então ora você e Deus, ora abaixo. Você quer levar aquilo em consideração sem levar outras coisas em consideração? Ora você e Deus só. Pronto. Acabou. Se é algo entre você e Deus, por que você está orando alto? Exibicionismo, manter a aparência de cheia de dons a pessoa, não é? A comunicação com Deus depende, meu irmão, minha irmã em Cristo. Não depende de aparência, hein? Pode enrolar aquele conhecido que você não gosta, né? Pode enrolar. Eita, vai perguntar se está tudo bem, não vai me ajudar em nada. Não. Tudo bem, quer ser grosseiro, seja. Ora, agora, com Deus não tem esse papo. Então, a comunicação com Deus só depende de uma atitude quebrantada e sincera. Não adianta. Se não for isso, a oração nem chega. Porque nós temos que saber quem sou eu para falar com Deus. Mas a Bíblia, sim, mas a Bíblia diz um monte de coisa antes de dizer que você tem acesso direto ao Pai. Ela diz uma opção de coisas que você precisa considerar. Então nós estamos numa era, num tempo da manutenção das aparências. E as redes sociais, obviamente, colaboram muito para isso. Né? Mas oração não é rede social, não. Para de fingir. Você não precisa aparecer chorando lá na rede social. Não é isso. Mas se você quiser também, tudo bem, ora. Agora, você vai estar mostrando algo verdadeiro. O problema é aparências, nada mais. Mostrar algo que na verdade não existe. É o que você quer que as pessoas acreditem que está acontecendo com você, mas na verdade não está. Então, nesse negócio de manter as aparências, a gente precisa pelo menos reconhecer que a oração... O que é uma oração? Nada mais é do que a nossa comunicação com Deus, que ocorre única e exclusivamente, não importa o que você vai, que palavras você vai usar, mas só ocorre quando o nosso coração é derramado frente ao Senhor. Quando a gente é sincero, transparente com Deus. Porque se você não for sincero e transparente com Deus, Deus vai saber que você está com aparências nada mais. Isso é oração. Você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Aliás, você pode não, você deve fazer. A sua oração não é menos forte, mais fraca, menos poderosa do que a minha, não. Eu não me incomodo de orar, eu oro com a maior alegria. Oro mesmo. Agora,
você pode também orar. Ô pastor, eu estou orando aqui, dá para você me ajudar, tal, em orar? Claro, mas é óbvio. Mas o que eu quero dizer é que a sua oração tem tanto poder quanto a minha. Eu não vou ficar dizendo aqui que eu sou crente de categoria especial, não. Isso é mentira. Entendeu? Então a gente manter uma aparência falsa no nosso relacionamento com Deus é uma afronta a Ele, Deus. Você vai estar afrontando o próprio Deus. Deus vai perceber, meu irmão, minha irmã, a sua falsidade. É isso que eu quero, é isso que eu estou tentando dizer. Deus sabe da nossa falsidade. E Deus, ó, quando vê que nós estamos sendo falsos, não vai dar bola. Não vai. Jesus fez... Por que Jesus fez essas condenações aqui? Né? Tem lá em Lucas, capítulo 11, se não me engano. Também. Por que Jesus condena, né, esses que fingem espiritualidade? Por quê? Exatamente por isso. Porque eles recebem, nesse fingimento, eles enganam um monte de gente. Um monte de gente. Tudo. Gente, tudo tem pessoas para ser enganada. Qualquer coisa. Tem gente que é doidinho para ser enganado. Tem gente que gosta de ser enganado. A prova são essas falsas igrejas aí que, né? A prova é isso. É gente que gosta de ser enganado. Às vezes eu estou vendo um determinado canal aí de televisão, chega uma hora lá que aparece lá um negócio mecânico, falso, sabe? Irritante, porque não tem contato nenhum. Eu mudo de canal. Eu vou ver isso aí, perder meu tempo, essa falsidade, essa busca insana. Eu mudo. Mais uma vez eu quero alertar os irmãos e irmãs. Parem de seguir essas... É opinião. Aí você confronta as novelas bíblicas com a Bíblia. Pega, a novela é bíblica, né? Confronta. O que está acontecendo na novela você acha na Bíblia, vai. É simples, gente. Mas então eu vou assistir o quê? Não assista nada. Porque aquilo lá nada é a mesma coisa. Novela, Bíblia, nós temos é que ler a Bíblia. Não assistir novela. Assistir filme bíblico, eu raramente, sabe? Tem que ser muito bom. Mas muito bom. A começar da aparência do ator. Né? Se puser um ator lá para fazer Jesus, cabelinho castanho, liso, aquela barbinha assim, aquele narizinho, eu já não quero. O ator é fisicamente um sujeito bonito, mas Jesus não era bonito. A Bíblia diz isso para mim, em Isaías, né? Isaías. Já está tudo errado. Aquelas mulheres todas, né? Mas não era assim. Não tinha só gente linda, mas, aliás, muito pouca gente bonita na época de Jesus. As pessoas mais bonitas, fisicamente falando, segundo a história nos conta, eram os romanos, não eram os judeus. Enfim, perca seu tempo com essas aparências, achando que, olha, eu estou vendo, é preferível ver essa novela do que ver um filme. Depende. Depende da sua cabeça. Da sua cabeça. Preferível mesmo é ler a Bíblia. Né? Que Deus continue falando conosco nesta manhã de quarta-feira.
a respeito desse assunto de aparências, nada mais. E aparência não serve para nada. O mundo vive das aparências, mas a própria Bíblia diz que nós não devemos seguir as coisas do mundo, né? Às vezes eu vou sair aí, você vai com essa roupa, mas o que tem minha roupa? Né? Tô cheirosinho. Amigo, tem gente que se preocupa, eu já me preocupei muito. Hoje, muito pouco eu me preocupo. Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, eu quero exaltar o Senhor nesta manhã, porque o Senhor nos recebeu como adoradores do Senhor. E porque o Senhor nos, através da Tua Palavra, da explanação da Tua Palavra, da pregação da Tua Palavra, o Senhor tem nos ensinado todos os dias, e eu te agradeço por isso. E não só de um assunto, de muitos assuntos o Senhor nos ensina, né? Coisas do nosso dia a dia, são as correções que o Senhor faz só com aqueles que Ele ama. E eu tenho certeza que o Senhor nos ama. Grato, Senhor, grato, no nome do Cristo Jesus, pelo Teu amor por nós. E em Cristo Jesus. Amém.